Olá, aqui é Elirane Siliano e nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a auriculoterapia. Uma pergunta que tem me feito, ainda mais que a gente abordou o tema dor agora esses tempos numa live, foi sobre cervicalgia tensional. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Como que a gente faz a abordagem do paciente, que pontos que a gente usa, como que a gente seleciona. Eu vou falar diretamente, por exemplo, o paciente chegou, a gente conversa com o paciente um pouquinho, pergunta para ele como é que está a dor dele, aonde que é a dor dele, se ele já fez algum exame, se ele já fez alguma imagem radiográfica, por exemplo, que isso é muito importante para a gente. Se ele falar que ele está com dor, principalmente nessa região, gente, está envolvendo o trapézio. Então é muito mais tensional do que qualquer outro problema. Se o paciente vier com um diagnóstico que não tem problema ósseo nenhum, se for um paciente jovem, é até melhor, porque daí você já sabe exatamente qual a patologia, que é simplesmente uma cervicalgia tensional. Às vezes a gente fica tão tenso no dia a dia e se contrai muito, ou às vezes no frio ou no trabalho, você trabalha muito com a direita ou com a esquerda, e isso vai formando aqui nódulos dolorosos, que a gente chama de pontos gatilhos. E esses nódulos mais dolorosos incomodam muito, chegam a travar muitas vezes um paciente. Então, que pontos eu colocaria, por exemplo, se eu fosse tratar a cervicalgia tensional no meu paciente de aurículo? Eu usaria os meus 3 pontos principais: o sistema nervoso central, ou o Shenmen, o rim e o sistema nervoso vegetativo. Usaria esses 3 e eu pensaria, poxa, se é uma cervicalgia tensional, eu preciso causar um relaxamento nesse paciente. Então eu colocaria o ponto do relaxamento muscular. Se é um paciente, por exemplo, se ele está com dor, quando o paciente fala dor, poxa, já me lembra que eu tenho que colocar um ponto de analgesia. E eu tenho esse ponto na minha concha superior. O ponto mais do meio da minha concha superior é o ponto de analgesia. Então eu vou fazer uso desse ponto também. Bom, eu já pus um relaxamento muscular, eu já pus analgesia. Se o paciente está com uma dor muito grande, exacerbada, eu ponho um anti-inflamatório. Que anti-inflamatório eu vou usar? Eu tenho o subcórtex. O meu subcórtex é um anti-inflamatório para problemas agudos. Como é uma cervicalgia tensional, se não faz muito tempo que ela está com essa dor, ou ele, aí eu coloco esse ponto. Outro ponto fundamental da minha composição é direcionar todo esse tratamento, toda essa composição. Aonde é a dor? Qual é o foco da dor? É a cervical. Então eu vou usar o meu ponto da cervical, vou localizar minha coluna cervical ali. E esse ponto eu vou colocar ele na lateral, na região, na lateral. Para quê? Para que eu possa trabalhar a parte muscular do problema, que é a queixa do meu paciente. Gente, é claro que se eu puder dar algumas dicas para o meu paciente, para ele cuidar com, por exemplo, movimentos repetitivos, que ele procure fazer exercício físico, que ele faça alongamento, é sempre uma dica extra. E aí me diferencia como profissional. E é assim que a gente busca tratar os nossos pacientes, né? Para você ser um profissional mais abrangente, um profissional que vê o seu paciente como um todo. É o teu diferencial, digamos assim, certo? Então, se você gostou dessas dicas, se gostou dessa conversa que a gente está tendo aqui no canal, compartilha com seus amigos, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal, que aí você vai ser lembrado de outras dicas, de outros casos aí que nós vamos colocando, ok? Obrigada, até breve!